Muito boa tarde a todos. Hoje está tudo muito fraquinho, falam baixinho e tudo. Muito bem-vindos à Casa Espírita, alguns presencialmente, outros online e a posteriori e aí em casa. É com grande alegria que hoje temos aqui um amigo, pela primeira vez aqui vem fazer uma exposição à nossa casa. E vou começar precisamente por esta parte em que o vamos apresentar. Hoje vamos ter então José Eduardo Capinha. Ele é aposentado, tem 68 anos e teve os primeiros contactos com a doutrina espírita nos anos 80, não foi? Nos anos 80. Depois esteve ali só por volta dos anos 90, não foi? É que se voltou a envolver, mas desta vez mais afincadamente na doutrina espírita, durante um tempo. 2003 até 2016 teve ali uma fase mais espiritualista. E é curioso porque nós até costumamos dizer, agora aproveitando aqui um parênteses, nós até costumamos dizer que a Casa Espírita é o último sítio onde nós vamos. Mas o José Capinha até veio em primeiro lugar. Porque nesta nossa busca espiritual é natural que nós possamos e devemos explorar, ver o que é que há em termos de conhecimento e de esclarecimento nas mais variadas vertentes. Então, de 2016 em diante, passou a ser frequentador da ACE, da Associação Cultural Espírita de Caldas da Rainha, na qual se tornou trabalhador voluntário, até aos dias de hoje. E é com esta mais-valia de trabalhador, todos os trabalhadores das casas espíritas, quando nós dizemos trabalhadores, são os que se apresentam para servir, para apresentar o seu trabalho, porque não há remuneração financeira, como é evidente. É sempre em regime de voluntariado. E é assim que hoje o nosso querido amigo José Capinha preparou um trabalho que se chama A Simbiose entre o Mundo Espiritual e o Físico, e aqui nos vem oferecer. Então, antes de partirmos para o seu trabalho, vou-vos convidar a cerrarmos os olhos, a fazermos aqui uma ligação ao alto, que, como falávamos antes do início de estarmos aqui online, nós temos que criar as condições necessárias para que do alto a espiritualidade bondosa nos assista, nos auxilie, que será sempre na justa medida das nossas necessidades e méritos. Não como muitas vezes gostaríamos que fosse, mas dentro daquilo que eles, melhor do que nós, sabem que nos é mais necessário. E então é nesta postura de pouco esclarecidos sobre aquilo que nos é necessário que nos entregamos em confiança à espiritualidade bondosa desta casa, ao nosso amado Mestre Jesus, confiantes, pedindo-vos, irmãos maiores, que nos auxiliem nas nossas provações, nas nossas dificuldades íntimas, que nos auxiliem para os que estão aqui do lado físico da vida, a fazermos as escolhas que nos vão levar ao progresso e à correção das imperfeições que ainda carregamos em nós e que por isso nos foi permitido encarnar, para as limarmos, para as corrigirmos e nos ampararmos uns aos outros pelo caminho. Agradecemos ainda pela oportunidade e a bênção da vida física que Deus nos oferece neste momento. Sem ela, não seríamos confrontados com os opostos, não seríamos confrontados connosco próprios e com aquilo que há a corrigir. Igualmente pedimos a luz do esclarecimento e o alívio, no sentido em que aceitemos com resignação ativa, com fé,
raciocinada, em superação, tudo aquilo que a vida física nos reservar ainda, para que, ao regressarmos ao plano espiritual, possamos ir mais elevados, mais experientes, mais leves, e com uma fé ainda mais redobrada, mais vívida, como Jesus nos convida há tantos séculos. Para hoje, peço amparo para o expositor que preparou este trabalho com alma, com coração e que aqui agora nos vem oferecer. Muito obrigada. E é assim que vamos agora aqui chamar o José Capinha. Vamos só aqui ver se as cabeças aqui ficam. E vamos aqui então fazer aqui. Tem aqui sempre aqui. Pronto. E agora vai passando aqui na seta, está bem? Sim, sim. Ok, muito obrigada. Muito obrigado a todos pela vossa presença nesta tarde de sol maravilhoso, do princípio do inverno, que nós nem damos valor. Uma saudação especial aos companheiros do outro lado da vida que se fizeram presentes esta tarde, que nós trouxemos, que vieram connosco, outros que vieram à Casa Espírita trazidos pelos nossos companheiros do outro lado que trabalham que fazem esse trabalho, que os trazem para esclarecimento. E vamos começar a exposição de um pequeno trabalho que eu fiz sobre a simbiose entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porque nós, antes de ser físicos, somos espíritos. Então, estamos completamente ligados ao mundo espiritual, quer a gente quer queira, quer não. Nós estamos completamente, a todo momento, em simbiose com o mundo espiritual. E quando dormimos, muito mais. Quando dormimos, temos só, praticamente, com o mundo espiritual. Portanto, o que é a simbiose espiritual? Nos anos 70, um escritor americano trouxe-nos este estudo maravilhoso, em que o nosso cérebro é simultaneamente um emissor e um receptor. Ora, se ele é emissor e receptor, nós temos constantemente a receber e a dar energia e a dar informações para o outro lado da vida. Daí nós estarmos em contacto com o outro lado, positiva ou negativamente, consoante as nossas emoções, os nossos atos e tudo aquilo que a gente forma da nossa vida, consciente ou inconscientemente, porque nós basta pensar, porque o pensamento é energia, e como tudo é energia, o pensamento, nós estamos logo em contacto com o outro lado da vida. Portanto, a simbiose especial psíquica dá-se através da simbiose do pensamento entre encarnados e desencarnados. O nosso pensamento é uma energia que está constantemente em contacto com o mundo espiritual. Portanto, o nosso pensamento tem um laço energético chamado fluido cósmico universal, que é desse fluido que nós somos feitos e o nosso perispírito, que estamos em contato com quem simpatizamos ou com quem a gente se inclina do outro lado. Portanto, tudo aquilo que nós nos envolvermos e que nós pensamos e que nós idealizamos, estamos em contacto. Portanto, já nos diz o Allan Kardec no livro dos médiuns esse aspecto. Portanto, André Luiz diz-nos no livro Missionários da Luz, a Evolução em Dois Mundos, no livro Evolução em Dois Mundos, que a nossa simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais antigas, que a gente nem sequer imaginava, nem sequer as pessoas pensavam que aquele contacto, aquele relâmpago, aquela coisa que a gente às vezes ouve que antigamente se dizia que eram os deuses que entravam em contacto. Portanto, tudo isso é através da sintonia do pensamento.
porque nós, quer queiramos, quer não, vivemos em comunidade com toda essa gente. E grande parte das pessoas que se queixam, que têm uma batidela em casa, que têm um movimento de um objeto, são espíritos que existem lá. Porque na nossa casa e no nosso habitat existe aqueles com quem a gente se sintoniza, ou positivos ou negativamente. E há muitos espíritos que morrem, deixam o corpo físico, que não saem de casa, nem saem dos locais onde eles estão, por vários motivos. E um dos fundamentais é a própria família que os agarra ali através da simbiose psíquica. Há pessoas que até pedem a familiares favores, familiares que morreram, favores. Agora a gente imagina como é que deve estar esse espírito do outro lado a tentar recompor-se e a sentir ainda a energia daquela familiar, a pedir lá às vezes o impossível. É um desassossego completo no mundo espiritual. Portanto, isso também acontece através da sintonia que a gente quer não. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 459, que o Kardec pergunta aos espíritos se eles influem no nosso pensamento e nas nossas ações. E os espíritos respondem muito mais do que a gente imagina, inclusive eles guiam-nos na nossa vida. Quantas vezes nós ainda idealizamos uma determinada circunstância, amanhã ou para a semana ou para o mês que vem vou fazer isto ou aquilo, e chega na véspera ou no próprio dia, a gente muda totalmente de ideias, porque fomos influenciados pelo mundo espiritual que aquele caminho provavelmente não seria o melhor, ou se nós estamos sintonizados com espíritos menos bons, nós somos encaminhados para aquele beco sem saída. Quantas vezes a gente anda no beco sem saída e quando lá chega, que é que vê, para onde é que eu meti? E é precisamente por simbiose do mundo espiritual que nos encarregou por lá. Na questão 457, o Kardec perguntou aos espíritos se eles conhecem os nossos pensamentos mais secretos. E a resposta é extraordinária, que ele diz que conhecem, até mesmo aquilo que a gente tenta ocultar das pessoas, conhecem tudo, inclusive os próprios assassinos e isso tudo por aí fora. Aliás, o Dr. Moita Flores tem um livro extraordinário a respeito disto, que os americanos usam ou usaram isto para os tipos do Iraque, luzes nas camaratas onde os prisioneiros estavam e com a música, daquela música mesmo forte, e um gravador. E eles durante a noite sonham com a barbaridade que fizeram, e daí muitos foram criminalizados e são criminalizados precisamente por causa do pensamento, porque fica registado aqui. Ora, se os pensamentos estão secretos para nós, estamos no corpo físico, mas na parte espiritual, através do sono, eles conseguem detectar isso. Esse livro do Dr. Moita Flores é muito bom a respeito disto. A influência dos encarnados. Portanto, nós estamos rodeados de uma multidão de espíritos que é qualquer lugar que a gente vá. E se nós, quando começamos a entrar no mundo espírita, começamos a criar alguma sensibilidade, nós entramos em determinados ambientes que não conseguimos sequer lá estar. Há determinadas circunstâncias em cafés, já tenho mandado vir o café, pagá-lo e ir embora, não consigo beber. E eu raramente me sento num café, vou sempre ao balcão. Há uns anos, eu entrava-se naqueles cafés, estava-se uma tarde inteira com aquela gente toda a fumar, que quase não se via as pessoas. Portanto, à medida que a sensibilidade vai aumentando, nós estamos rodeados completamente por mundo. E então, como a nossa vibração não é compatível, nós sentimos, parece, quando entramos numa casa velha, está cheia de teias de aranha, que a gente mete as mãos por todo lado para tirar isto, e é essa circunstância. Portanto, a simbiose na nossa vida. Já diz o livro
dos espíritos na questão 555, que Kardec pergunta aos espíritos se exercem influência sobre nós. E ele diz que seguramente, pois te aconselham, portanto, mais a reforçar aquilo que nós dissemos atrás. Na 525A ele pergunta se eles exercem influência de outra maneira, além do pensamento que sugerem ou que seja ação direta na realização das nossas coisas. Ele diz que sim, mas não agem numa forma fora da lei. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que somos nós que os atraímos. Eles só agem porque a gente abre a nossa porta para eles entrarem. Porque se nós não os atrairmos, a energia ela repele. E nós vemos aqui que eles influenciam a nossa vida em tudo, ou praticamente em tudo. Nos negócios, nas relações com os outros, nos pensamentos, naquilo que falamos. Quantas vezes nós não falamos aquilo que não queremos, ou até depois no fim a gente diz, já falei demais, não é? Portanto, esta circunstância é os próprios espíritos empurrarem-nos, porque eles muitas das vezes querem que a gente entre em caldinhos que é para nos prejudicar. Não é? Influência no encontro com certas pessoas. Quantas vezes nós não somos arrastados, a gente não quer ir, mas há qualquer coisa que nos arrasta para ali, para uma situação menos boa, e às vezes boa, né? No trabalho. Quando nós vivemos em harmonia com o mundo espiritual, que oramos e que fazemos o trabalho que ocorre às mil maravilhas, parece que vai tudo sobre rodas. Quando a gente entra lá de manhã já aziado no trabalho, aquilo nada funciona, não é? Porque é exatamente a falange que nos acompanha que nos faz movimentar. Na família, a família está uma desgraça completa quando a família se reúne naquelas reuniões em que existe muito vinho e tal por aí fora, quase sempre há desacatos. E a gente vê que é uma coisa extraordinária por aí, e quando entrou tudo mais ou menos normal, e porque o mundo espiritual atuou ali logo através da energia baixa. Quantas vezes nós sentamos tudo, uma conversa harmoniosa e tudo, começa a saber, a pessoa até muda de cor logo. E então tudo isso, eles penetram logo, aproveitam qualquer brecha para entrar na nossa energia. Portanto, nós, como dizia o mestre, temos que estar sempre preparados e orar e vigiar. Ora, as influências no nosso mundo espiritual, vocês vejam a quantidade de coisas que nós fazemos sem quase nos apercebermos. E eu chamo a atenção para este bonecozinho da ociosidade. Hoje nós vivemos numa sociedade em que grande parte das pessoas compra tudo feito, como costuma dizer, não quer fazer nada ou faz só porque é empurrado. Há dias o Divaldo costuma fazer umas palestras à sexta-feira à noite, eu costumo ouvir, e houve alguém que fez uma pergunta a respeito da ociosidade, e ele diz que os espíritos lhe disseram que é a maior causa de morte atualmente na Terra, porque a ociosidade faz com que todo o nosso organismo deixe de funcionar. E nós temos um organismo com células e milhares de tudo para funcionar, porque a função faz o órgão. Já está aprovado pela ciência médica. E é tanto tudo isso. Mas são coisas que nós vemos. Quando temos influências positivas, que é que a gente sente? Leveza, alegria, inspiração para fazer tudo. Quando a gente tem influências negativas, é melancolia, às vezes nem apetece sair de casa, é tristeza, é isto, hoje não vou porque pode chover, hoje não vou porque não me apetece, hoje não vou porque dá futebol. Portanto, tudo isto são energias negativas que nos vão atraindo e que nos vão colocando na nossa vida para nos controlar. Portanto, é a tal sintonia espiritual que nos controla. Que diz na obra extraordinária da Joana de Anjos, Conflitos Existenciais. É uma das últimas obras que a Joana ditou ao Divaldo. A simbiose entre encarnados e desencarnados atua numa dimensão muito grande. Um exemplo dos mais graves é as heranças. As heranças é uma coisa extraordinária quando fica cá toda a gente quer, mas ninguém quer.
E depois o que é que acontece? A gente vê essas casas aí todas abandonadas, cheias de silvas e tudo por aí fora. Nós, no nosso centro, há pouco tempo, tivemos lá um casal de estrangeiros que comprou uma casa relativamente aqui lá perto e reparou aquilo tudo e gastou lá bastante dinheiro. E não conseguem lá estar porque as energias que lá estavam, e depois aqui foi um trabalho lá de mediunidade, e apresentam-se os companheiros do outro lado da vida uma quantidade deles que todos são donos. Portanto, estão a ver como é que funciona estas coisas do mundo espiritual. Só uma pequena chega, porque a gente vê e por aí fora. Porque o que não é ganho com o nosso suor é uma chatice, não é? E depois as pessoas partem para o outro lado da vida constantemente bombardeadas pela nossa mente, porque ele é que fez mal quando estava em vida e ele é sempre o culpado, não é? E as pessoas, aquilo segundo diz no livro tibetano dos mortos, é como se chovesse uma saiveada de camarinha gelada em cima deles, espíritos do outro lado, quando eles sentem a nossa energia negativa, quer dizer completamente que eles estão sempre eles é que fizeram as coisas mal. A sintonia em pessoas que não aceitam a morte dos familiares. Quantas pessoas há que inclusive até vão para o cemitério e passam quase os dias no cemitério, ali constantemente ali a bombardear, especialmente quando é crianças que partiram para o outro lado da vida. Isto é doloroso para quem partiu, porque estão completamente agarrados ali. Há um livro muito bom a respeito das crianças, que é Deixa-me Viver, do Luís Sérgio, que ele relata que é do outro lado os espíritos das crianças que partiram a dramatizar ao ouvido dos pais, deixa, portanto, que nós estamos vivos. Tudo isto é extraordinário com a simbiose que nós temos. As pessoas que se ligam durante a vida, que se degladiam durante a vida, partem para o outro lado amarrados. Muitos deles são essa gente que a gente ouve, que eles fazem diversas vidas, reencarnações juntos, não se conseguem, continuam. São aqueles que vêm agarrados uns aos outros. O Chico tem um livro que conta, numa herdade brasileira, 3 gerações que vinham e que na extrema da herdade, um empurra para lá, o outro empurra para cá, matavam-se uns aos outros, iam ao outro lado, voltavam a reencarnar, casavam, trocavam, até que vieram agarrados pela barriga para estar frente a frente nos olhos. E é essas pessoas que a gente vê aí, os médicos, alguns conseguem safar, outros não. Portanto, são o karma que os obriga a vir naquela circunstância, porque eles degladiam-se do dia a dia. Quanta gente não veio da nossa sociedade, hoje, atualmente mesmo. Também é essa sintonia que está aí, por dinheiro. As pessoas que partem para o outro lado da vida, que deixaram cá dinheiro e que o dinheiro é mal emprego, é mal gasto, é uma coisa extraordinária. Portanto, tudo isso são energias que continuam por aí. Divórcios litigiosos. Quando as pessoas morrem e que não conseguem resolver o problema do divórcio litigioso, isto é dramático. Os suicídios, os homicídios. Quando eu, aqui há uns anos atrás, trabalhei numa casa em Lisboa, que foi nos primeiros tempos de doutrina espírita, lembro-me que apareceu lá um caso de uma moça, que até era dos lados de Tomar, que já era a 3ª ou 4ª vez que tinha o casamento marcado e precisamente nos dias antes do casamento o noivo ia. E então ela apareceu na casa espírita e sabe o que é que era? É o espírito do outro lado da vida que ela tinha abandonado na outra vida antes, que não deixava ela casar. E ele dizia mesmo a toda a força, ela é minha, na casa com ninguém, na reunião mediúnica. Portanto, tudo isto existe nos nossos dias aí. Quantos divórcios litigiosos não há, e sem resolução, eles partem para o outro lado da vida, continua, porque a vida continua. Se eles vão com essa energia, é essa energia que eles têm no dia a dia lá. A simbiose para o pensamento. Portanto, nós sabemos que a nossa mente é o nosso software, não é?
e o cérebro é o hardware. Portanto, a mente depende do cérebro para se expressar no plano físico. A mente pensa e o cérebro executa. Portanto, o cérebro é o poder executivo. Quando nós pensamos qualquer coisa, é o cérebro que idealiza. E então tudo isto, como o pensamento é vibração, é energia, diz o Chico, através do Emmanuel, no livro Segue-me, que nós, cada pensamento que fizermos, bom ou mau, é tal qual como o negativo de uma fotografia. Quando a gente tirou uma fotografia daquelas tipo antigo, ficava com o negativo, assim é o pensamento, fica registado no nosso perispírito. Agora a gente imagina a quantidade de fotografias que nós temos do outro lado, porque ninguém vive sem pensar, nós chegamos a pensar uma quantidade de pensamentos por segundo, então a gente imagina o que é que a gente tem do outro lado, quando chega lá. Ora, quando nós nos sintonizamos, a energia surge automaticamente, quer a gente quer queira, quer não, porque ela vem, a energia é fluido cósmico universal, é tudo aquilo que nos rodeia, esta mesa, o computador, somos nós, é tudo fluido, tudo funciona a nível, e nós metabolizamos essa energia em qualquer lugar que a gente vai, porque ela vem e nós absorvemos-la. Como a gente, se for ao supermercado, que lá está aquela energia, a gente absorve. Muitos à saída têm a dor de cabeça, não é? É verdade. E isso, porque nós, quer a gente quer queira, quer não, absorvemos. A gente vem à casa espírita, sai daqui leve. Porquê? Que a gente absorveu uma energia sutil que estava aqui. Ela metabolizou-se no nosso organismo. Portanto, esse processo que a gente quer queira, quer não, é um processo que se faz automaticamente e que existe, diz numa obra muito boa também, que é Horizontes da Mente. E então vamos ver aqui. Numa mente equilibrada, as energias positivas penetram, não é? Mas as negativas chegam ali, elas sacodem. É tal qual como nós mandámos uma bola ping-pong à parede, ela bateu e saltou, voltou à origem. Assim é, se nós vibrarmos a energia positiva absorve o nosso organismo todo, harmoniza todos os órgãos, a gente anda a harmonizar tudo como deve ser, porque a energia negativa é repelida. É como alguém diz que é como um carteiro. O carteiro leva ao correio, chega lá, se o receptor não tiver, ele tem que o levar. Portanto, assim é as energias, nós mandamos aos outros, mas se eles tiverem, não tiver receptivo, a origem é que recebe. Quando nós vibramos em energias menos boas, energias negativas, ruins, conforme queira chamar, acontece isto que está aqui. Portanto, as boas são repelidas e as negativas a gente absorve. E depois o que é que acontece? Anda tudo mau humor, anda toda a gente em desarmonia. Depois vem o quê? Vêm as doenças, vêm os problemas que a gente causa aos outros e que os outros causam à gente, porque a gente atrai aquilo. É exatamente o que acontece, é que a gente somos atraídos para aquilo por sintonia, porque os companheiros do outro lado estão sempre à espera que a gente escorregue, e apenas que a gente escorregar está logo a chuva a cair em cima de nós, e às vezes não é tão fraca como isso. Quando nós estamos num patamar de energias positivas, o pensamento no bem ajuda os outros, não temos a pensar no mal, não temos a pensar em prejudicar ninguém. Portanto, tudo isso, o que é que acontece? Acontece que a gente atrai os bons espíritos, a saúde, porque ela vem consoante o nosso equilíbrio, porque a saúde
ou a doença, somos nós que a atraímos. Muitas das vezes, e grande parte das vezes, somos nós que a atraímos, ou agora ou no passado. E então tudo isso vem. Nós, de outra forma, quando temos pensamentos menos bons, atos, nós damos isto tudo. Sabe o quê? Espíritos menos bons, espíritos ignorantes, trazemos a desarmonia, a doença e o desequilíbrio e abrimos a nossa janela e a nossa porta para os companheiros do outro lado entrarem e fazerem o seu trabalhinho. Depois é que a gente vai à casa espírita, eu tenho que levar um passe, porque é isso, tudo isso. Somos nós, que é a nossa mente que nos causa e que nos leva ao lado bom ou ao lado mau. E depois, muita gente, pelo menos a mim, me pergunta, mas porquê é que eu não consigo distinguir um pensamento que é meu de um pensamento do outro quando a gente fala destas coisas? E o Kardec foi muito sucinto nesta questão. Quando ele pergunta aos espíritos como distinguir um pensamento, se é nosso ou não, na questão 462. E ele diz, eles dizem logo, se fosse útil, Deus tinha previsto nós termos essa diferença, sentirmos essa diferença. Mas como nós ainda não estamos preparados para isso, nós ainda temos que pedalar e fazer o nosso trabalho para tentar distinguir o nosso do outro. Ora, diz os mais entendidos da doutrina espírita que um pensamento, quando não é nosso, que é intuído e é como um relâmpago que vai. E quando é aquele pensamento que nos faz ali a remoer constantemente, sempre está constantemente, é um pensamento de um espírito que não nos quer bem, vamos lá. Portanto, nós devemos estar atenção a isso e a melhor forma é a oração, porque nós saímos dessa vibração, porque no universo tudo é vibração. E se nós sairmos da vibração daquele companheiro infeliz que nos está a causar aquele incómodo, ele não chega à nossa vibração e então nós já seguimos em frente, já temos mais harmonizados do que ele, não é? A simbiose pode ajudar os encarnados? Pode. Diz o André Luiz no Evolução em Dois Mundos que há companheiros nossos que partiram para o outro lado da vida, que continuam connosco por medo das circunstâncias do outro lado ou por desconhecimento e que nos ajudam. Eles não são espíritos maus, são espíritos que ainda não conhecem a doutrina e não conhecem o movimento, e então muitos deles agarram-se a determinadas pessoas, que é os chamados hospedeiros, que se vinculam a nós, ou às pessoas, e eles até os ajudam em determinadas circunstâncias. Isto acontece nos fumadores, muito nos fumadores, e naqueles que bebem moderadamente, porque aqueles que bebem exageradamente já é obsessão. Portanto, isto é também um princípio, pode-se considerar um princípio de obsessão, mas eles podem ajudar e ajudam, segundo fala o André Luiz. A simbiose pode atrair doenças, simbiose espiritual, muito mais do que a gente imagina. Portanto, o corpo físico, quando parte para o outro lado e o espírito não atinge aquele patamar das colónias, ele continua ligado ao mundo físico. E quando continua ligado, se as pessoas se sintonizam com eles, as doenças que eles têm
podem se materializar. Na primeira fase é só a simbiose energética que a pessoa sente aquela doença. Vai aos médicos, faz exames, corre os hospitais todos, quanta gente não anda aí e que apenas tem um obsessor atrás que ele sente todas as dores que ele tem, todas as doenças, que mais tarde, se não for tratado, elas vêm-se a materializar mesmo como doença, porque a energia que o corpo espiritual tem vai-se impregnando no nosso perispírito e vai causando aquela doença, vai baixando para o corpo físico. Existe muitas pessoas que vão à casa espíritas e depois são tratados. Esses companheiros seguem a viagem e não tem mais nada. Só que os médicos, infelizmente, a grande maioria deles ainda não acredita nisso e não os manda para a casa espírita. Portanto, eles andam ali naquela peregrinação pelos hospitais, fazem exames de tudo quanto é possível e imaginário e não se encontra nada disso. Há curas durante as reuniões mediúnicas. Eu aconselho-os a ler o capítulo 14 do Missionários da Luz, quando André Luís relata lá um caso extraordinário, além de outras obras que também tem. Portanto, existe numa casa como esta, numa reunião como esta, se houver sintonia, pode existir aqui curas e até cirurgias. Ele relata lá, num caso de uma cirurgia de uma pessoa ao coração. E então aquilo foi feita a cirurgia pelos companheiros espirituais, aproveitando o ectoplasma de toda a assistência e do que eles trouxeram. E então ele até mesmo relata que houve uma determinada parte daquele miasma que foi enviado para a urina e outra parte saiu na pele, através da coisa. E quantas vezes nós temos de um momento para o outro uma borbulha que nasce aqui ou umas borbulhas que nascem aqui lá, de um momento para o outro. Eu não li isto em lado nenhum, mas eu considero que isto seja uma benção, porque é expurgar aquilo que a gente cá tem dentro. Eu, depois de ter lido isto e ter estudado isto e ter falado com algumas pessoas, acho que isto que é mesmo assim. Portanto, como sai na pele, sai em forma de borbulha, em forma de coisa por aí fora. Porque se não saísse ali, ela tinha que sair em algum lado. Podia sair num órgão. E eles fazem, através disto, capítulo 14, leiam, está lá extraordinariamente bem explicado. E o Dr. Paulo César Frutuoso também explica noutras coisas. A simbiose espiritual, através das multidões, isto é extraordinário como os espíritos do baixo conseguem, e do baixo e do alto, como os espíritos conseguem penetrar nestas coisas. Quando as pessoas se juntam em multidão, existe sempre, consoante a das pessoas, existe falanges de espíritos que se materializam ali através nas reuniões de louvor a Deus, ou na casa espírita, de serviço à caridade ao próximo, e de todos esses que a gente trabalha em benefício do próximo, materializa-se ali um determinado espíritos benfeitores que vêm ajudar, até mesmo os enfermeiros, os médicos, isso tudo são sempre ajudados por equipas do mundo espiritual, porque a gente nem imagina a quantidade de espíritos que trabalham nos hospitais. Um hospital não é aquele edifício físico que a gente vê com os nossos olhos. Por cima desse edifício físico existe uma imensidão de trabalhadores da luz a trabalhar ali abnegadamente 24 horas por dia. Não é essa guerra que os médicos e que os enfermeiros andam a fazer, que só querem trabalhar 6 horas ou 7 ou o quê. Portanto, eles trabalham 24 sobre 24 e fazem trabalhos maravilhosos. Convido-os a ler o doutor Paulo César Frutuoso, escreveu um livro sobre isso, que agora não me lembro o nome,
que é extraordinário. Nas manifestações populares, os espíritos dos ordeiros misturam-se com a multidão. Nessas manifestações dos coletes amarelos, dessas coisas, aqueles delinquentes que a gente vê ali, eles já são espíritos propensos a isso. Mas é o mundo espiritual que penetra ali e que os obriga, quase, entre aspas, a fazer aquele trabalho, porque eles estão praticamente mediunizados para fazer aquele trabalho. Porque nós todos somos médiuns, já dizia Allan Kardec, né? Nas guerras, os espíritos das guerras, os espíritos guerreiros, falam da doutrina espírita, que são espíritos primários, são espíritos que ainda vivem só daquilo. E toda aquela gente que a gente vê aí nessa miséria que há para aí guerras por todo lado, são espíritos que não têm ainda o sentimento da vida, ainda não conhecem o sentido sagrado da vida, porque matar uma pessoa para eles é como matar um animal. Portanto, essas pessoas ainda são espíritos muito primários que estão imbuídos nessa energia e comandados por uma falange enorme de espíritos que do outro lado da vida que os empurram para ali. Nos festivais, agora está muito na moda as tasquinhas, isso tudo por aí fora. Diz o Dr. Inácio Ferreira, numa das obras dele, sobre as cinzas do tempo, que são autênticos nuvens de espíritos, muitos deles ignorantes, que vão aproveitar a energia do fumo e do álcool e das pessoas que vão ali para se alimentar, porque eles, do outro lado da vida, precisam daquilo, como precisam do tabaco, os viciados, precisam daquele tónus vital para os alimentar. E então isso são autênticas nuvens naquelas sequências de quando há esses festivais onde há muita comida, álcool, drogas, isso tudo por aí fora. Nos festivais de música que a gente vê por aí, que agora é por todo lado, isso também é extraordinário. Depois aí junta-se as drogas, o sexo e tudo aquilo é uma coisa extraordinária, que são espíritos afins que vêm ali por esses fins. Nos festivais de música, conforme este tipo que tem aquela grande orquestra, isto é uma coisa formidável, porque o ambiente que se cria ali, aquela energia que ele sobe por cima, aquilo é uma coisa extraordinária. Consta que quando o Padre Rossi fez aquela música, aquele festival de música cantado na praia de Copacabana, em que teve à volta de 1 milhão de pessoas, consta que até que se abriu uma porta de energética até ao alto. Portanto, toda aquela energia, é disso que o nosso planeta precisa, não é? De jogos de futebol com 30 ou 60 mil pessoas. Se aquelas pessoas que vão ao futebol vibrassem em oração, nós não tínhamos cancros, não tínhamos doenças, não tínhamos isso por aí fora. Não, as pessoas vão para esse tipo de coisa, é desabafar o pior que há neles. E então aquela aula de energia que se cria ali, aquilo é dramático para aquela gente mesmo que habita ali naquela zona, porque aquilo fica ali durante dias. E então quem mora perto de uma coisa dessas, a viver uma vida inteira, isso aquilo é dramático. Os jovens, a gente está muito habituado, já nos habituámos a ver este tipo de teatro aí para essas cidades da Europa fora, especialmente nas cidades da Europa, porque nos outros lados eles levam de alto a baixo, eles não os deixam fazer estas reuniões. Estes são espíritos que estão na última oportunidade aqui na Terra, conforme a doutrina espírita nos diz, que é a regeneração, estes foi dada a última oportunidade. Ora, são espíritos que viveram durante muitos anos, durante essas guerras de rapina que a gente ouvia os nossos avós falar, tinham que se esconder no mato e levavam as galinhas debaixo, escondidas para eles não as roubarem, porque eles passavam e levavam tudo. E quando passaram para o mundo espiritual, eles passaram a viver no mundo subcostral, ou seja,
no mais baixo que existe energeticamente, que ainda hoje se vive como se vivia na Idade Média. Portanto, eles trazem no perispírito todo este registro. E apenas que há que se lança um fósforo, isto é um incêndio logo, porque o registro vem à mente daquilo que eles tinham, porque nós temos o nosso cérebro reptiliano ainda, que tem isso tudo registado daquele tempo em que a gente fez barbaridades, e então tudo isso dá, e depois o que é que acontece? É isto, queimar carros, queimar casas, montras, tudo, queimam tudo, eles não olham a nada. Portanto, tudo isto são também simbioses espirituais do mundo espiritual, que existem de falanges que os empurram para ali. Outra dos dramas que nós vivemos é a droga. O vício da droga é incutido pelos companheiros do outro lado que precisam daquele fluido para se alimentar. Portanto, isto o que é que causa? Causa nos jovens o rendimento baixa, tristeza, até o próprio cérebro fica afetado nestas funções. Portanto, uma pessoa que se meta nisto a sério, na droga a sério, mesmo que depois se cure, ele nunca consegue sair porque o próprio cérebro fica atrofiado. A subcarga cai-lhe sobre a mente daquela energia, daqueles seres que os sugam ali, porque dificilmente se consegue tirar as pessoas da droga. E depois a nossa sociedade ainda os escorraça. Quando um pai recebe no mundo espiritual a informação que vai ter um filho desses, deve estar alerta 24 horas. Mas infelizmente o primeiro sinal que ele dá, abre-lhe a porta para sair, né? Porque não o quer, porque a sociedade condena, isso tudo por aí fora. Portanto, os nossos jovens são também vítimas, muitas das vezes, da própria família e da sociedade moderna, que obriga as pessoas também a um movimento que muitas das vezes, quando se dá por ela, já é tarde demais. Portanto, a droga é uma das coisas, uma das simbioses que nos está a dar cabo da juventude. E não é só nós, é pelo mundo inteiro. Há pouco tempo vi um documentário sobre a Rússia, a juventude da Rússia. Está agora a viver mais ou menos aquilo que a gente viveu nos anos 70, daquelas matinés que a gente arranjava nas garagens para dançar e tudo por aí fora. E aí, quem está a organizar isso são os filhos dos ricos russos que estão a dar a droga. Dão-lhe de graça para eles irem a essas matinés. Portanto, a juventude russa está completamente... É uma reportagem que deu da BBC muito engraçada sobre isso. A simbiose por vampirismo. Diz o Manuel Filomeno de Miranda que o vampirismo é muito mais que o que a gente imagina, mas não é aquele vampiro que a gente ia ao cinema de antes ver. É o vampirismo energético, porque nós somos sugados. Quantas vezes nós não vamos a determinado sítio e encontramos uma pessoa e começamos ali a conversar com ela, a pessoa vinha cabisbaixo e tal, por aí fora, passado um bocadinho está arrebitada e agora já estou melhor e tal, e a gente sai dali de gatas. Quantas vezes é que isso nos acontece? Isso é o vampirismo também, a simbiose psíquica. Se nós não tivermos elevação, oração, meditação, depois para recompor as nossas energias, nós caímos também nessa coisa, porque existe a simbiose. E especialmente nas pessoas que se metem na bebida, na gula, quer comer demais, na droga, no sexo esvairado, portanto, e na crítica, até isso nem se fala, maledicência, isso não existe, né? E então, tudo isso são simbioses que nos afetam. Outra das coisas que afeta a sociedade e que grande parte nem se apercebe é através do sexo. A simbiose entre espíritos e os encarnados
chamados como o Santo Agostinho chamou de incubos e sucubos. Portanto, os incubos são os masculinos e os sucubos são os femininos. Isto acontece quando há desregramento sexual, inclusive até entre casais. Eles aproveitam aquela circunstância para nos sugar energia através desse ato, porque eles vivem naquelas colónias que existem, que só o sexo desregrado do outro lado da vida, e eles precisam dessas energias para viver. Até eles ligam-se aos encarnados nessa situação. Especialmente as pessoas viciadas em droga, álcool e tal, tudo por aí fora. E como é que isso acontece? Diz-nos o Miranda, também nos explica como é que isso acontece. É perispírito a perispírito, porque nós, quando estamos numa situação dessa, segundo a doutrina espiritualista, a nossa aura tem 90 centímetros. Ora, quando nós estamos numa relação, as auras estão sobrepostas, não é? Portanto, nós temos perispírito a perispírito quando estamos numa relação sexual. E então é aí que eles atuam, porque as energias foram tão afins e muitas vezes até materializam o órgão sexual. Então isso dá-se muitas das vezes durante a noite, durante o sono, especialmente quando as pessoas têm sonhos eróticos, acontece isso. Ao adormecer tem pensamentos de ordem sexual ou desejo sexual, e tudo por aí fora, tudo acontece. E é nessas alturas em que essas falanges, que são falanges mesmo, não é? Os espíritos isolados, que nos atacam. Portanto, e diz o Miranda que a existência desses seres é uma realidade e que demonstra que o corpo espiritual também tem genitália, porque o corpo espiritual é o molde do nosso corpo físico, portanto, é o nosso corpo físico do outro lado da vida, podemos chamar assim. Portanto, isto também é uma das coisas que afeta muito a sociedade, especialmente a sociedade moderna, porque na antiguidade não havia tanto esta coisa. Portanto, o que é que se deve para evitar isto? Diz o André Luiz no Missionários da Luz. Fazer. Ao deitar, todos nós precisamos de orar, ou devemos fazer esse trabalho com frequência, não é? Porque é comum, inclusive, até pessoas desencarnar durante a noite. Ora, a gente esteve em oração, se deitou nessa energia. Se desencarnar, a gente vai para essa energia, né? Se desencarnar, se estiver na energia mais baixa, a gente fica em energia baixa, porque nós somos atraídos para onde a nossa mente e a nossa energia nos levar. Assim como é comum algumas pessoas durante o repouso recuperarem da saúde. Isto também acontece. Quantas vezes determinadas pessoas não se deitam com uma dor aqui ou uma dor acolá e no outro dia acorda sem a dor. E fala o doutor César Frutuoso, também naquele livro que ele escreveu sobre a medicina, que é mais do que nós pensamos, porque até na nossa casa e na nossa cama, no nosso quarto, podem ser feitas curas espirituais e até operações espirituais. Portanto, tudo isto é extraordinário e é para nós pensarmos um bocadinho sobre a sintonia que nós temos na nossa vida e a sintonia em que nós vivemos a nossa... portanto, o livro chama-se A Face Oculta da Medicina, que é este livro muito bom, que é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Este senhor é médico, espírita, e tem na internet palestras muito boas, e já veio cá a Portugal. Eu, por acaso, ainda não fui ver, quando ele era a última vez que era para ele cá vir, que eu já tinha até marcado para ir vê-lo,
que eu vinha à Faculdade de Medicina, foi quando se deu o Covid e ele não veio. E então, mas qualquer dia, quando ele cá vier, quero ver se tiro um bocadinho para lá ir visitá-lo. Portanto, é isto que eu vos trazia esta tarde. Peço muito obrigada por me terem ouvido e até sempre, porque nós agora temos encarnados, temos de saber, logo daqui a bocado temos a dormir e voltamos a ver do outro lado da vida, porque a vida continua, não tínhamos dúvidas. Nós temos sempre em contacto, só o que dorme é o nosso corpo, o resto. E é bom que a gente vá para sítios onde esteja bem. Já Jesus nos dizia, para orar-nos e vigiar. Exatamente. Nós é que, primeiro que sigamos os seus conceitos, está difícil. Está difícil. Muito obrigada, José Capinha, por estes momentos de reflexão. Agora, se alguém quiser colocar alguma questão, vamos aproveitar enquanto aqui temos o José Capinha. Pronto, ou se quiser fazer algum comentário. Pode discordar, também pode estar a discordar. Nós estamos eu pelo menos estou para aprender. Pois, todos nós. Eu sou um aprendiz de aprendiz. Somos todos. São situações que nós, como não vemos, é aquele ver para crer, não é? Como não vemos, achamos que não existem. O que é certo é que se nós nos autovigiarmos e estudarmos a doutrina espírita, nós percebemos estas nuances, começamos a perceber estas ligações, as boas, as más, começamos a perceber que de repente estava tudo bem e de repente parece que ficou tudo virado. E se formos pensar, mas o que é que se passou? Às vezes foi só um pensamento, outras vezes foi uma palavra, outras vezes foi uma ação ou uma intenção. Portanto, há que estarmos atentos. Isto é um mundo novo. Quem entra nesta doutrina é um mundo novo em conhecimento. Que não, a gente chega a uma determinada altura, não tem ponto a ponto de espelho onde é que vai seguir, a linha que vai seguir, porque elas são tantas que é uma coisa extraordinária, né? Nós temos de fazer opções mesmo, depois durante o estudo. É muita informação que nos esclarece. E a partir daí nós começamos a fazer escolhas mais conscientes. Exatamente. Acertando ou errando, pelo menos é com conhecimento de causa. Eu às vezes até me dá vontade de rir, porque o primeiro livro que eu li foi O Nosso Lar, e depois foi a série de por aí fora. De André Luís. E eu risco os livros todos. E então... Toma nota, não é? E então, nos primeiros tempos, eu procurava as mortes e as obsessões. Era só... Portanto, agora a gente já chega a um ponto de rir-se daquilo que procurava no livro, quando tem coisas tão ricas, fora disso, né? Mas a gente estava... a nossa ânsia era saber para onde é que ia o mundo espiritual e tudo, porque eu compro o Nosso Lar na Feira Popular, na Feira do Livro em Lisboa, salvo erro em 80 ou 81, eu fui lá à Corrida Santo António no atletismo e depois fiquei lá e comprei. Eu pensava que aquilo tinha a ver com a nossa vida de um casal e tudo por aí fora. E quando eu depois vou de férias para a Marinha Grande, que eu costumava ir, para São Pedro Melo, costumava ir para ali acampar, que eu começo a ler o livro, que eu começo a... Depois passou-se a ler de noite e de dia. Aquilo Nada é por acaso, não é? Eu agora vou só aqui espreitar se alguém tem alguma colocação lá em casa. Com licença, vou só aqui ver. Aproveitar, pronto. Aqui temos 6 comentários, vamos ver. Ora, temos aqui a Sonzinha, que está em recuperação, de excelente palestra, parabéns, beijinhos a todos. Minha mãe, ela hoje não pôde vir, foi operada. A Maria de Lourdes diz, nós estamos em Portugal e não no Brasil. Pronto, isto acho que tem a ver com uma situação que alguém pôs ali, mas que não tem a ver connosco, é daquelas interferências que põem. E depois diz, obrigada, amigo Zé Capinha, pela belíssima palestra, diz a Lourdes Mata. Obrigada também, querida. Obrigado. O Aldo cumprimenta-nos, olá.
manda uma estrelinha de luz. A Lourdes diz: boa tarde, bons amiguinhos. Eu comecei ao contrário. Uma tarde muito abençoada, beijinhos para todos vós. Não vejo aqui, realmente, obrigado igualmente para todos vós também, e os que futuramente irão ver, que normalmente é assim mais a posteriori. Não vejo aqui nenhuma colocação, mas acaba por nos deixar aqui um bocadinho de desconforto, porque se nós não fizermos a nossa parte, depois não há milagres, não é? Era o que se falava antes, nós queremos que alguém resolva. Olha, eu cá faço a minha vida com as escolhas antigas, fazendo tudo igual, e vocês resolvam-me a minha vida que eu tenho mais que fazer. Não pode ser, não é? Ajuda-te e o céu ajudar-te-á. Jesus avisou-nos. Diz? O combate contra a ignorância é mesmo o conhecimento. É o esclarecimento, sem dúvida. Por isso é que o Espiritismo consola, porque ele esclarece, e ao esclarecer liberta-nos da nossa própria ignorância. Portanto, não há nada pior, assim como há pouco se falava da inércia, também não há nada pior do que a ignorância. Porque se nós não soubermos as regras, como é que vamos a jogo? Como é que nós vivemos a vida sem um projeto, sem um planeamento? Andamos à deriva. É como irmos num barco sem termos o equipamento que devíamos ter para atravessar o oceano. Como é que chegamos a bom porto? Portanto, Jesus há mais de 2000 anos vem-nos dar as regras e nós agora temos que nos meter a caminho, estudar, dedicar-nos, esclarecer-nos, e é o que encontrarmos que nos faça sentido a nós. Há muitos caminhos para chegarmos ao mesmo lado. É importante nós encontrarmos o nosso. Nós temos uma quantidade enorme, que se calhar o planeta nunca teve, de esclarecimentos como nós temos hoje, a nível da doutrina espírita e de livros relacionados com a doutrina espírita. Só o Chico Xavier deixou quase 500 livros sobre mais variados temas, desde as doenças ou mais variados temas. Basta só nós estudarmos, procurarmos e informarmos disso. Mas a sociedade, infelizmente, não está virada para aí, está virada para outras circunstâncias. Mas qualquer dia chove e depois a enxurrada obriga-os a ir lá. Porque nós, quer queiramos, quer não, a evolução está-se a dar a cada segundo. O planeta está a empurrar-nos e nós ou vamos para um lado ou vamos para o outro. Isto não há hipótese de falhar. E as pessoas estão muito viradas para a regeneração do planeta, que o planeta vai regenerar, pensam que o planeta se vai transformar de um dia para o outro, adormecem e amanhã o planeta é um paraíso. Mas isso é uma ilusão completa. Se não formos nós a fazer a nossa transformação íntima, não há transformação do planeta. E então, como o planeta tem que ser transformado, ele vai naturalmente, pode demorar mais tempo, as forças da natureza vão fazendo com que as coisas vão acontecendo naturalmente, com a reencarnação de outro tipo de espíritos mais evoluídos, para nos ajudar a seguir em frente. Aqueles que quiserem, quem não quiser, provavelmente terá que sair, que ir embora, porque diz a espiritualidade que quem não se afinizar com as energias, que essa gente que vai indo embora. E nós sabemos que há uma quantidade enorme de espíritos todos os dias a descer de outras dimensões mais altas, com outros conhecimentos que estão, felizmente, a espalhar-se por todo lado, desde a medicina e até às engenharia, às técnicas. Quanta gente não vê aí essas obras extraordinárias, essas pontes, aquelas obras megalómanas dentro do mar, como há mais na Arábia, como há. Essa gente, isso é gente que vem de outras coisas mais evoluídas do que a Terra, porque a Terra está num planeta de provas e expiações. Ora, se é de provas e expiações, nós aqui vivemos nesta miséria que nós vemos todos os dias aqui na nossa sociedade. E embora hoje já esteja muito melhor do que estava há 40 ou 50 anos atrás. Hoje a gente já pode falar
já pode discutir e já pode fazer. Há uns anos atrás não se podia fazer, nem nós podíamos estar aqui. Eu tive um familiar que foi o que me deu o primeiro livro do Kardec, o Livro dos Espíritos, que é professor em Lisboa, que estava lá numa casa espírita, teve que vir morar para o Cadaval para não ser preso por causa de estar no dia à casa espírita. Pronto. Felizmente tudo evolui e já não estamos nessa fase. Já não estamos nessa fase. E pronto, à medida que nos vamos esclarecendo, também vamos tendo a oportunidade de fazer diferente. Exatamente. E vamos contar também com a nossa capacidade para orientar estes seres que a humanidade agora está a receber, que vêm já muito à frente de nós, um upgrade, falando desta forma, não é? Que vão ser eles que vão impulsionar então para uma humanidade mais esclarecida e mais digna e mais ética e mais fraterna. E nós qualquer dia vamos à reciclagem. Pronto, faz parte. Tá. Faz você a meditação? Queria-lhe perguntar se podia fazer agora o nosso encerramento. Vamos aproveitar enquanto aqui está o José Capinha. Vamos só aqui pôr e tirar aqui a açãozinha dali. Vamos então aproveitar o José Capinha para fazer aqui a nossa prece de encerramento. E já sabem, para a semana há mais. E é sempre diferente na Casa Espírita. E pessoalmente ainda mais diferente é. Muito obrigada, querida. Obrigada. É um prazer. Para nós também. Sabe que eu já falei. Ora, vamos elevar o nosso pensamento, vamos esquecer o mundo lá fora e vamos tirar este bocadinho só para nós entrarmos em contacto com o mundo espiritual. Vamos sentir a aproximação do nosso anjo da guarda, ou mentor espiritual, conforme queiramos chamar, que nos trouxe hoje, nesta tarde, até aqui. E vamos agradecer a todos aqueles companheiros deste espaço que prepararam este ambiente para nós estarmos aqui em paz, harmonia. A nossa gratidão a todos eles. E vamos nos envolver com a natureza. Vamos nos imaginar num imenso prado, a um final de tarde. Vamos caminhando nesse prado, sentindo uma ligeira brisa, nos vai desfraldando o cabelo, e vamos contemplando a natureza, os pássaros se despedindo no final do dia, o sol ao longe, orante as serras, despedindo-nos de mais um dia, com aquelas cores maravilhosas do final de tarde, e nós contemplando essa natureza, vamos nos envolvendo com ela e sentindo toda essa energia da Mãe Natureza que nos vai revitalizando, e a noite vai caindo, nós olhando o firmamento, vamos contemplando as primeiras estrelas no horizonte, iluminando todo aquele ambiente criado por Deus, e nós contemplando, vamos vendo que pouco a pouco o céu vai ficando salpicado de estrelas, a noite vai caindo, e dentro dessas estrelas
há uma que se destaca e que chama a nossa atenção, e nós focamos a nossa mente nessa estrela. Ela vai aumentando de tamanho, com uma cor diferente das outras, um amarelo cor de mel. Ela vai se aproximando de nós, vai crescendo, e nós vamos nos focando cada vez mais nessa estrela, nessa noite de paz maravilhosa, harmonizada, e nós, com a nossa calma e a nossa serenidade, verificamos que essa estrela vem na nossa direção. E contemplando-a, ela chega perto de nós e tem o aspecto de um ser humano. Pouco a pouco, ela vai se transformando à nossa frente num ser, cabelos longos, olhos como duas pérolas brilhantes, barba até ao peito. Esse ser fixa o seu olhar em nós, como que nos dizendo: chamaste por mim, eis-me aqui, o que queres de mim? E nós, cada um de nós neste momento, vá pedindo, ou vai idealizando o seu pedido a essa estrela que é o nosso Mestre Jesus, que se materializou à nossa frente. Vamos pedir aquilo que nós acharmos mais útil para nós, fazendo um pequeno silêncio, como que uma voz nos dizendo: registrei o vosso pedido, no momento oportuno tomarei conta. Esse ser abre os braços e abraça-nos, e nós sentimos a energia do nosso Mestre Jesus, desse abraço fraterno. Pouco a pouco essa energia funde-se conosco, e esse ser, ou essa energia, fica no nosso campo áurico. É Jesus que ficou conosco, que nos veio mostrar que não foi em vão que ele há 2000 anos disse que estava conosco até ao fim dos tempos. Portanto, nós hoje tivemos o reforço dessa energia, que ela nos possa catapultar para a vida, para os nossos afazeres, para a nossa família, para o ambiente em que nós vivemos, que nós possamos ser o exemplo, como Jesus foi na Galileia há 2000 anos. Jesus, nosso modelo e guia, possa estar sempre conosco e nos possa conduzir, e que nós possamos absorver a sua sintonia energética todos os dias, como ele nos ensinou, através da oração, que é a forma que nós temos
de falar com o Pai e com Jesus. Que Jesus nos possa conduzir a todos até os nossos lares e que nós possamos encontrar aqueles com quem caminhamos nesta encarnação felizes, alegres e em harmonia com a vida e com a natureza e connosco. Muito obrigado a todos. Bem-ajam. Até sempre. Obrigada.